Boa, boa tarde, bom dia. Estamos aí na transição do dia para tarde. Vem chegando, meu povo. Ó, Leco. Isso aí, meu velho. Venha acompanhar. Potência mundial, estamos crescendo, estamos crescendo. Ainda não. A meta é essa aí. Carolzinha, como é que tá? Beleza? Meu áudio não tá aparecendo. Será por quê, velho? Ah, tá aparecendo agora, velho? Áudio. Dá, o pessoal avisa aí se o áudio tá aparecendo. O áudio tá aparecendo? Alguém me avisa. Pronto, era o áudio, era o volume que estava baixo. Beleza, galera, vamos chegando, vamos chegando. Live especial hoje aqui. Carol, Caribé, beleza. Leque. Rapaz, até Lina. Tia Lina, ó. A Lina tá com moral mesmo, viu? Pois é, Neuroresolve fazendo essas lives sobre profissões. Hoje vai ser. Hoje a gente vai falar um pouco sobre psicologia com a psicóloga Aline Matos. Coincidentemente, minha esposa. A gente vai falar um pouco, né, sobre aquelas perguntas que eu venho fazendo para os profissionais que vêm até aqui. E você que está assistindo a live agora ou que está assistindo depois, vocês podem fazer algumas outras perguntas também abaixo de cada live, se desejarem, certo? Nayane chegando também. Como eu digo, essa live aqui ela começa pontualmente. Isso aí, galera. Tá a galera massa aí. A galera massa chegando. Deixa eu ver se eu escrevi certo, porque psicologia, tudo certo. Ó, Jean, isso aí, Jean. Coloca aí pra você e Rony ouvir. Rafa! Chegou o doutor Rafa. Rafa Gonçalves. Bom São João pra vocês, né? São João meio michuruca, mas é São João do mesmo jeito. É isso aí, meu velho. Eu tô esperando o Lini. Daqui a pouco o Lini entra e a gente começa a bater esse papo aí nesse dia de São João. Kalane, minha irmã, isso aí, entrando. Arquiteta, vai ser uma das lives que a gente vai tentar trazer pra cá. Ó, Lini chegou. A gente vai tentar colocar algumas outras profissões aí ao longo do semestre. Então a gente já está pensando já em trazer fisioterapia, arquitetura e algumas outras, né? Se você tiver alguma ideia aí, quiser alguma outra profissão aí para vir para cá, pode falar que a gente vê se viabiliza isso, beleza? Saroni, deixa eu ver aqui se ele já está na área para eu poder convidar. Deixa eu ver como que tá aqui. Meu Deus do céu! Que mulher é essa? Ai, meu Deus. Que engraçado isso. Ó, Bom dia, gente. Tudo bom? bom dia, tudo bem? Como que você tá? Tô bem. Quanto tempo, né? Pois é. É, deixa eu ver aqui. Saroni falou que quer ver aqui engenharia elétrica. Beleza, ó. A gente vai trabalhar nisso aí, velho. Vai trabalhar nesse Oi, negócio aí. Rony. Jean tá aí também. Vitor falando de Tia Lina. Tia Lina também tá aí online? Como assim? Tá, pra você ver qual a moral que você tem. O pessoal quer te ver. Deixa eu Vamos ajeitar lá. aqui. Pronto, beleza. Antes de começar, só dando um recado pra galera aí. Uhum. Primeiro, boas-vindas para todo mundo que chegou. Lenilva sempre presente aí, chegando agora. Pra galera que
está acompanhando, né, que costuma acompanhar nossas lives, tanto na hora quanto depois. Lembrar que a gente está com a ideia de vir a partir do mês de julho com temas durante toda a semana, né? Pode parecer muita coisa, mas é porque eu quero trazer para vocês informações bastante relevantes em cada ponto, né? Principalmente algumas informações que a gente não vê facilmente em canais aqui mesmo do Instagram, ou então até mesmo em vídeos do YouTube. Então, nós estamos montando uma sequência de temas, e o primeiro tema que eu vou abordar, e vai ser através de pequenos vídeos que eu vou soltar no feed. O primeiro tema que a gente vai abordar vai ser sono, né? A gente vai falar um pouco sobre sono, depois vamos falar sobre música. Na terceira semana a gente vai falar sobre atividade física e depois sobre alimentação. Todos os temas com foco na aprendizagem. Então, eu não vou estar preocupado com alguns detalhes, minúcias sobre isso, mas preocupado com todos esses temas relacionados à aprendizagem. Beleza? Psicóloga Aline Matos, tudo bom com você? Tranquilo? Me diz aí como é que você tá. Tranquilo. Estamos bem. Pois é, para aquelas Estamos bem. pessoas que não conhecem, né? A Aline é minha esposa, e quis, né, que ela fizesse parte desse projeto aqui, porque eu acho que ela tem coisas muito boas para compartilhar. E aí, dona Aline, eu queria que você apresentasse um pouco quem é a psicóloga Aline Matos, além de psicóloga, algumas outras coisas, se você quiser falar também. Certo. Então, gente, bom dia novamente. Bom dia para quem está chegando aí agora. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga formada pela UFBA aqui de Vitória da Conquista, né? Tive aí um percurso anterior na comunicação também, depois eu posso falar um pouquinho sobre isso. Hoje eu atuo como psicóloga clínica, faço atendimento a adolescentes e adultos, né? Fiz especialização em clínica ampliada, voltado para a gestalterapia. Estou também no programa de pós-graduação, né? No mestrado profissional de Psicologia da Saúde, também aqui da UFBA, né? Então, esse tem sido o meu percurso aí formativo na psicologia e profissionalmente falando também, né? Minha atuação na clínica, aí atendendo. A partir dos 10 anos de idade, eu já estou começando a atender também, né? Ampliando um pouquinho esse nicho aí da adolescência e da vida adulta. Você quer que eu Entendi. fale agora um pouco da comunicação ou eu É fico claro, ué. Você é muito modesta. Eu queria que você falasse um pouco da sua formação, que isso ajuda também o pessoal a saber que você fez outra graduação, né? Uhum, certo. Então, assim, já começando a responder, acho que já seria a próxima pergunta, né? O porquê psicologia? Sim, Minha primeira graduação foi comunicação social, aqui na UESB. Eu escolhi comunicação na época porque estava naquela fase meio indecisa, né? Não sabia muito bem o que fazer da vida. E era muito nova, né? Eu estava com 17 anos quando eu entrei aí no primeiro curso. E dentro das opções que eu encontrei aqui na cidade, já que eu não tinha a opção de estudar fora naquela época, dentro do que se apresentava, a comunicação era o que mais se assemelhava, né? Com o meu perfil. Eu gostava já de ler, de escrever e tudo mais. Eu fui tentando fazer essas aproximações aí para auxiliar na escolha do curso que eu ia fazer. Então, atuei por cerca de 15 anos aí como jornalista, né? Passei por rádio, por TV, assessoria de comunicação também. E foi justamente nesse período que eu fui me descobrindo, eu na verdade fui fisgada pela psicologia, porque eu fui fazendo matérias, entrevistando pessoas, tendo contato com o mundo da psicologia, né? Entrevistando psicólogos, conhecendo muita gente da área, lendo muito a respeito, e isso contribuiu muito para que eu despertasse aí para esse campo. Só que a guinada foi quando eu fiz psicoterapia. Então, quando eu fiz pela primeira vez a psicoterapia, eu pensei, gente, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu acho que eu vou mesmo me jogar aí numa segunda graduação. Muita gente achou que eu estava doida na época. Como assim? Você já tem aí tanto tempo como jornalista, você vai fazer outro curso, você é corajosa, coisa e tal. Mas eu falei, gente, acho que sempre é tempo, tu sabe muito bem, né? Como eu sou inquieta, eu acho que é sim. sempre é tempo para a gente aprender mais, né? Explorar mais aí esse mundo de conhecimento que está aí disponível para a gente.
E foi justamente essa potência transformadora que eu vi na psicologia, tanto pelo olhar, né, dos estudos, quanto pela experiência própria de passar por psicoterapia, que eu fui me encantando. Então, foi assim, eu falei, não, é isso. Sabe aquela coisinha que às vezes vem um insight e você fala, não, é isso aqui que eu preciso fazer, é nisso que eu quero trabalhar, foi isso que eu senti. Entendi. Essa pergunta, né, na verdade a gente tem as duas, que é a apresentação, depois por que a profissão. Eu acho que elas são interessantes para que as pessoas, né, que estão querendo fazer o curso, né, por exemplo, quem quer Uhum, fazer psicologia, ela consiga ver que tem os motivos pessoais muito envolvidos, né? Quando a gente perguntou todas as outras pessoas sim. anteriores aqui, a gente viu sempre que teve uma fagulha, né? Ou era algo na infância, ou era algo mais relacionado à época, como que estava o país naquela época e o mundo, né, em relação a Uhum, alguns temas. E no seu caso, teve muito a ver com o que você estava fazendo na época, e também uma experiência de ter sido, né, uma cliente ou uma paciente, né, como você falou quando fez psicoterapia. Então, eu acho muito interessante para as pessoas que estão acompanhando a live pegar esse feeling, né? uhum, Buscar entender qual é a fase da sua vida que você está vivendo e se aquela profissão que você está fazendo ela faz sentido para você a longo prazo, vamos dizer assim, né? Porque eu falo uhum. isso porque depois você pode muito bem querer mudar, como foi o seu caso. Você lá aos 17 viu que comunicação era algo que você queria fazer e depois pôde mudar isso. Uhum. Quando você terminou sua fala, você terminou de uma forma muito empolgada, falando que era isso que provavelmente você queria realmente fazer. E aí eu te faço uma Uhum. pergunta em relação, já hoje, como psicóloga, né? O que mais te encanta, né, nessa profissão? O que faz com que você acorde todos os dias e fala, pô, eu preciso estudar mais para eu poder, né, oferecer um serviço melhor de qualidade para meus pacientes ou clientes, né, como a psicologia às vezes costuma chamar. Então, é justamente isso, né? A questão dessa potência transformadora mesmo que a psicologia tem por si só, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo também, né? A gente vê aí que a psicologia não está só na clínica, a psicologia está em tantas outras coisas, né? Então, a psicologia como ciência e como profissão tem muito a contribuir com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento social. É isso que me encanta, assim, sabe? Desde que, claro, seja uma profissão praticada de forma ética, com humanidade, e, e é essa potência mesmo que me chama a atenção, né? Por eu ter passado por esse processo, eu quis também contribuir de alguma forma para que outras pessoas passassem por esse processo transformador também. Entendi. Há alguma coisa, por exemplo, que nesse processo de encantamento aí, né? Vamos dizer, ela acaba ampliando ainda mais sua vontade de ser psicóloga. Você identifica um ou mais fatores, né, que acabam realimentando essa sua vontade, essa sua gana de querer fazer, continuar com a psicologia? Eu não sei se eu compreendi bem a pergunta. Entendi. Eu falo assim, alguns pontos que eles acabam realimentando, né, sua vontade de fazer psicologia, como você falou, essa questão de ajudar o outro, né, de pensar como que é relevante o seu trabalho. Mas o que eu queria saber é se tem algumas outras coisas que acabam ampliando, na verdade, esse amor pela psicologia, né, como você colocou. Uhum. Claro, tem diversos fatores. Um deles é quando você recebe, de repente, um feedback de um cliente que E- está aí conseguindo, né, se desenvolver de uma forma mais fluida, né, que antes, de repente, tinha seus bloqueios, por exemplo, e agora já está se percebendo, tendo uma autoconsciência maior, né, essa consciência mais ampliada de si. Tudo isso, assim, cada feedback que eu recebo, com certeza, como diz uma professora, né, a professora Ed, na época do estágio clínico lá na UFBA. Cada feedback desse que a gente recebe é como se fosse uma moedinha, assim, que caísse aqui na nossa caixinha, na nossa caixinha enquanto psicólogo, sabe? De realização na psicologia. Porque acho que é esse nosso maior propósito, né? De auxiliar no desenvolvimento do outro. Entendi. É,
há algo bastante atual, que é a questão da pandemia, né? E com a Uhum, pandemia, muito provavelmente, né? Eu que, obviamente, acompanho um pouco uma parte de sua vida, vejo que existem alguns desafios que essa pandemia trouxe para diversos profissionais, não é? uhum. E eu queria que você comentasse em relação a um pouco o quadro da pandemia para a psicologia, além de outros desafios que você pode comentar, né, sobre a psicologia, tanto academicamente quanto, digamos assim, já no campo de prática. Uhum. Bom, os primeiros desafios, né, que eu fui enfrentando aí, desde a época que eu escolhi a psicologia, na verdade, assim, a gente conta com uma questão de uma saturação muito grande de profissionais no mercado, isso é inegável. Só que também não é algo exclusivo da psicologia. Então, é algo que a gente tem que ter em mente que há uma saturação de profissionais em diversas áreas. Isso não deve ser um fator desmotivador, né? Pelo contrário, eu lembro que na época, quando eu falei que ia fazer psicologia, muita gente falou assim: meu Deus, me dá dinheiro, você vai passar fome. Eu já ouvi isso. Você vai passar fome. Como assim minha irmã fez? Formou tem 2 anos e está desempregada, está lá em casa sem fazer nada. Eu, gente, é a experiência de cada um, sabe? Claro que a gente tem que olhar para o panorama geral, né, as questões socioeconômicas, mas não se prender exclusivamente a isso. Então, graças a Deus eu pude contar, né, com o apoio de familiares, com o apoio dos meus amigos, colegas de trabalho, e isso foi me motivando cada vez mais. Então, esses comentários que eu ouvia, na verdade, eu procurei usar de uma forma contrária. Em vez de me desmotivar, me motivar para eu buscar cada vez mais dar o meu melhor, né, durante a graduação e depois da graduação também. Então, isso para mim, eu procurei ressignificar dessa forma. Sim, Hoje, claro, né, a gente vê aí um desafio imenso, só que a gente vê o quanto que a psicologia está sendo convocada, o quanto que a psicologia também está sendo valorizada enquanto ciência e profissão, porque a gente está vendo os impactos, né, que essa pandemia está trazendo aí para a saúde mental. Então, mais uma vez, eu falo aqui da questão do coletivo. Não é só a questão individual, não é só a questão da clínica, individualmente falando, mas do social e do coletivo também. Claro, a gente está passando por desafios no sentido de a gente está tendo que se reinventar. Tudo bem que a terapia online já é oficializada, digamos assim, pelo Conselho Federal já tem alguns anos, né? Se eu não me engano, acho que de 2016 para cá, algo assim. Se não me falha a memória de grávida não, às vezes não, não é muito confiável. Mas de alguns poucos anos para cá, né, o Conselho Federal já tinha regulamentado e agora, muitos profissionais que antes atendiam exclusivamente de modo presencial estão passando por esse desafio de migrar para o online. E isso está sendo bastante interessante, porque, assim, muitas resistências estão sendo quebradas, né? Porque, não, mas como assim? Vai fazer atendimento psicológico mediado por uma tela? Mas é o que a gente tem hoje. E a gente tem que justamente buscar essa potência por meio dessa tela mesmo, para poder efetivar nosso trabalho, né? Claro, com toda a ética possível, tudo dentro das regulamentações, mas a gente está tendo que se reinventar nesse sentido. Então, acredito que isso seja muito positivo também, porque a gente pode ampliar aí nossa forma de trabalho. Claro que, assim, a gente não quer que esse modelo, né, se perpetue, a gente não quer que essa sim, pandemia se perdure, mas, assim, tirar algum aprendizado e algum conhecimento diante disso que a gente está vivenciando também, acho que é importante, né? entendi. Esse aspecto da pandemia, eu acho que tem, como eu falei antes, tem impactado todas as profissões e certamente vai mudar muito a conformação e a atividade de muitas profissões, né? Você trouxe um pouco dessa questão da gente estar podendo experienciar a questão do atendimento via computador, né? Uhum. De forma remota. E eu gostaria que você falasse em relação a como foi na faculdade, por exemplo, aquelas pessoas que estão no iniciozinho da psicologia e às vezes também entrando. Quais são os desafios que você acabou encontrando, né? Como que foi o curso para você nesse sentido, até você chegar e finalizar? Uhum. Para mim, eu vou falar assim de uma experiência pessoal, né? Como eu estava tentando conciliar trabalho e estudo na época, porque na UFBA nosso curso é diurno, né?
Então, Uhum. assim, para mim foi bem suado, porque eu queria me dedicar ao máximo, entrar em projeto de pesquisa, projeto de extensão e tudo mais, e não estava conseguindo. Então, no meio do curso, já foi outro desafio que eu encarei, que foi me dedicar exclusivamente à graduação. Apertei os cintos, respiramos, né, juntos, porque você estava Uhum. comigo nessa também. E, e é isso. Quando a gente mergulha nesse universo, né, de não só ficar preso à questão de assistir aula, ir para casa, pronto. Não, vivencie a universidade, né, aproveite os projetos tantos que são oferecidos, né, os projetos de pesquisa, de extensão, que já tem um pouco mais da prática ali, você tem um contato maior com a comunidade. Tudo isso faz muita diferença, até para vocês se descobrindo, porque a psicologia é muito ampla. A gente tem aí diversas áreas. Muita gente acha que é só a clínica, mas não, tem a psicologia escolar, hospitalar, né? Que no caso a psicologia da saúde, falando de um campo mais amplo. A Uhum. gente tem psicologia do trânsito, psicologia perinatal. Então, assim, o máximo que você puder aproveitar durante a graduação, melhor, porque você vai conhecer as diversas áreas, né? Claro, você vai conhecer não de um modo tão aprofundado, porque não dá tempo, são 5 anos de curso, então é muita coisa para ver, mas experimentar, né? Um pouquinho de cada coisa para você vendo de repente o que tem afinidade ou não, né? Entrar aí nessas práticas diante das suas possibilidades, claro, né? Porque se for como eu, que também não tive como fazer a graduação inteira voltada só para a faculdade, né? Mas a gente tem que ver as possibilidades de cada um. Então, não se prender só ao que a graduação oferece, mas se você já descobrir durante o curso o que você quer fazer, já ao longo do curso mesmo procurar uma formação mais aprofundada nesse caso, né? Procurar cursos, participar de eventos, tudo isso vai fazendo, né, com que você já tenha um diferencial quando se formar. Então, esse aprimoramento, que a graduação a gente vai ver um pouquinho de cada coisa. O aprimoramento é por nossa conta. Então, é esse o recado que eu deixo aí para o pessoal, né, que está no curso. Inclusive, até você falou do aspecto, por exemplo, que a gente comenta, né? Assim, universidade, de você trabalhar com ensino, pesquisa e extensão, né? Uhum. Você teve experiência, por exemplo, de trabalhar na pesquisa e também com extensão, não foi isso? Que inclusive fez com que você iniciasse no mestrado fazendo também determinados links. Aí eu queria que você comentasse em Uhum. relação a isso, como foi importante para você entrar em algo que ia exigir de você, inclusive, mais dedicação, mais tempo, né, mais carga horária na sua semana, vamos dizer assim, mas mesmo assim, isso de certa forma te ajudou a trabalhar, vamos dizer assim, com o que você lida hoje. Uhum. Pois eu me lembrei também porque é o tripé, na verdade, da universidade, né? Você falou do ensino, da Pesquisa e pesquisa e da extensão. extensão. E eu lembrei do outro integrante desse tripé aí, que é o ensino. Então, monitoria também, né? A monitoria ela é muito interessante, porque aí esse estudante pode ver se de repente já tem uma pegada acadêmica aí de querer dar aula depois e mergulhar aí nesse universo. Então, o máximo que você puder, se estiver dentro das suas possibilidades, participar desse tripé, né? Atuar nesse tripé, melhor, porque aí você pode se sentir mais seguro no final da graduação e já ter um direcionamento, né, sobre o que quer fazer. Você me perguntou sobre o Em mestrado. relação à pesquisa, na verdade o que eu tinha em mente era, por exemplo, o que você fez na parte de iniciação científica que te ajudou no mestrado. Entende? As pesquisas que você fez, que inclusive tem link com a parte de extensão, né? Uhum. Trabalho que você fazia no hospital, que foi o que gerou a fagulha para você defender, por exemplo, o tema que você faz hoje no mestrado. Uhum. Sim, eu trabalho hoje com clínica, sou apaixonada e também tenho uma outra paixão que é a psicologia hospitalar, né? A psicologia hospitalar fez parte aí de grande parte, né, foi, foi parte de grande, da maior parte Bacana. dos meus estágios, né? Eu fiz tanto estágio quanto projeto de extensão na área hospitalar, e isso contribuiu muito para que eu quisesse me aprofundar nessa área também. E aí eu participei de estágios
em cuidado materno-infantil e também em projeto de extensão voltado a cuidados paliativos. E aí eu uni essas duas coisas e fiz um projeto, né? Elaborei um projeto para fazer a pesquisa agora no mestrado, que eu estou pesquisando cuidados paliativos neonatais. Outra coisa que o povo olha assim, como assim? Você escolhe cada tema, você é meio doido. Eu falo, não, gente, mas é porque realmente é algo que a gente precisa estudar, tem uma lacuna aí, né, na literatura. Então, por que não? Por mais que seja um tema difícil, né, de lidar, é um tema mais delicado, mas foi essa visão que eu tive. Eu fiz o link de duas áreas que eu gostava muito, que eu gostei muito de ter a prática nos estágios e na extensão, e levei isso para o mestrado profissional, agora lá na UFBA também. Muito bom. Eu pergunto essas coisas porque é como você explicou. O estudante ter a oportunidade de não ficar somente focado na graduação em si, e ele conseguir vivenciar outros ambientes da universidade é muito importante. Como você falou, eu particularmente eu tinha até esquecido que você tinha feito monitoria. Então, a parte de ensino, parte de extensão, parte de é, iniciação Pesquisa. científica, né, pesquisa, elas acabam, inclusive, te dando a ideia do que você quer ou não fazer. Porque às vezes você vai fazer, por exemplo, uma pesquisa, e eu conheço várias pessoas, né, que não se dão muito bem só com a parte de pesquisa, né? Elas querem muito mais uma atividade de extensão, que você vai conseguir é, fazer mais, né? Colocar a mão na massa, vamos dizer assim. Claro que na pesquisa você coloca, inclusive, bastante a mão na massa. Mas eu falo mais de sair da faculdade, da universidade, às vezes de você lidar com outras situações, outros ambientes. Aham. Então, esse era o ponto que eu gostaria que você tivesse comentado, porque algumas pessoas às vezes têm a ideia errada de que só tem que chegar na faculdade e só trabalhar com a extensão, só com a pesquisa, ou só com a parte de ensino, porque tem mais afinidade com isso. E algo que aqui no NeuroResolve a gente vai tentar desmistificar é a parte que as pessoas costumam fazer muito, que é o determinismo, né? Ah, eu não sei ensinar, eu não gosto de ensinar e eu não quero, sabe? A pessoa tem todo esse direito de fazer isso, mas ela deveria ter pelo menos um pouco mais de cuidado com ela mesma, né? E fazer com que ela aprendesse um pouco mais desse mundo, né? Por exemplo, da monitoria, e você vê que você pode aprender determinados aspectos com isso. Então a Uhum. importância vem daí. Sim. Ligado a todas essas questões que você falou, eu queria que você comentasse um pouco, falasse um pouco sobre os conselhos que você daria para essas pessoas que ou ainda vão entrar numa graduação, né, que vão fazer Enem, vestibular, ou pessoas como você que já são graduadas, por exemplo, em outra profissão, mas que pensam em fazer psicologia. Então eu queria que você fizesse esse paralelo, por exemplo, antes, vamos dizer ali, durante a psicologia, quais são os conselhos, né? E até mesmo depois, na sua experiência de profissional, por exemplo. Uhum. Bom, quem tem esse desejo, né? Se é algo que faz sentido para essa pessoa, ingressar num curso de graduação, se joga. É esse o conselho que eu dou. Claro, né? Eu sempre digo que não é tão simples assim, né, para todo mundo, mas ponderar as possibilidades e tentar não adiar isso, sabe? Porque quando a gente quer fazer alguma coisa e a gente se vê realizando, é tão transcende a gente, sabe? Então, assim, se joga mesmo, sabe? Faz o curso, né? E se você não gostar também do curso, caso já, já esteja lá na metade, fala, vixe, acho que não era isso aqui, não. Tudo bem, né? Acho que a gente tem aí, acho que a vida tá aí para isso mesmo, para a gente ir se experimentando, experienciando, vivenciando, né? As coisas novas e diferentes que surgem pelo caminho. O que eu diria também em relação à psicologia é para você investir ao máximo nas relações, né? Hum, Nós somos seres de relação. Eu falo todos nós somos seres de relação. Então, conhecimento teórico, conhecimento técnico é preciso, mas não basta. Então,
é preciso ter uma certa... Você se permitir vivenciar, compartilhar experiências, investir mesmo nas relações, porque é isso que se transpõe na nossa prática. Né? A gente, enquanto psicólogo, a gente está ali fazendo o quê? Se relacionando. A gente está tendo ali uma relação terapêutica em que a gente está sendo subsidiado por teorias, técnicas, né, conceitos, mas é a relação terapêutica que vai fazer o diferencial enquanto psicólogo. Então é isso. É investir nas relações mesmo. E em relação, por exemplo, àquelas pessoas que... Eu lembro de uma fase sua, eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque eu sei que você já passou dessa fase, mas um pouco antes de formar, aquela questão que você fica com medo, né, do cenário de trabalho, né, era mais como conselho mesmo. Porque eu via que isso era uma demanda, né, que o desconhecido gera um pouco de ansiedade. Uhum. Mas, como você já passou por isso, eu queria que você compartilhasse isso com algumas pessoas que têm, não só na psicologia, acho que é uma característica das pessoas que estão finalizando a graduação. Elas ficam ansiosas em relação a como que vai ser, né, esse trabalho. Então, até nessa parte, eu gostaria que você comentasse os conselhos que você poderia dar em relação a isso. Uhum. Bom, acho que todo início de carreira aí tem suas dificuldades, né? Até a gente ir se inserindo no mercado, né? Se descobrindo aí em relação às práticas também. Mas é isso, acho que investir em formação, a gente precisa estar em formação o tempo inteiro. Então, não é porque terminou a graduação que a gente vai, pronto, agora tá ok, vou ali e vou atender. É investir em formação o tempo inteiro. Nessa questão até de investir em formação, você vai estar em contato com outras pessoas, vai ampliando sua rede, e tudo isso não é do dia para a noite. Então, por mais que Hum, haja ansiedade, é preciso respirar um pouco, falar, não, aqui eu estou caminhando, né? E aos poucos, né, passo a passo, eu vou construindo minha carreira, porque não é do dia para a noite, né? Não é um título, não é o diploma que já vai garantir que a gente vai estar aí pronto e já ter um emprego à nossa espera. Mas a gente precisa ralar mesmo, né? Como eu falei, investir nas relações também, relações de trabalho, né? Claro, relações genuínas, não estou falando aqui de relações meramente de interesse. uhum. Mas investir nas relações, formar mesmo essa rede. Hoje a gente precisa, né, tá nesse mundo online, então investir também nessa questão de redes, né, redes sociais. E aos pouquinhos, não tem muito segredo, não tem atalho, não. É agir com um pouco mais de calma mesmo, né? E tentando usar um pouco da maleabilidade, né? Da inteligência para poder interpretar o mercado como que está e, a partir Uhum. disso, ir fazendo uma ação. Bom, a Isso, gente já isso no está... caso de algumas pessoas, né, que queiram seguir também outras carreiras, ficar atento já antes de formar editais de concurso, né, para quem quer fazer concurso público. Então, assim, vai depender muito também do caminho que cada um quiser traçar, né? Como essa não é muito minha vertente, eu não tenho muito como orientar. Mas é pensar mesmo e contar com a experiência de outras pessoas, conversar bastante com pessoas que já estão, de repente, onde você quer chegar também e trocar ideia. Acho que isso pode ajudar também. Bom demais. A gente já está chegando ao final dessa live, né? A gente tem a última pergunta. E aí, nessa última pergunta, na verdade, não é nem uma pergunta. Acho que é Aqui a duas, gente... inclusive, Na verdade, olhando é a aqui as questão de perguntas. inspiração de pessoas, né? Uhum. Alguma mensagem que você... Eu costumo, lá com o Rafa, né, que meu parceiro que foi da primeira live, eu falei com ele qual o recado do Rafa, né? Então, na verdade, em relação à psicologia, né? O que você poderia deixar como recado, né? Para aquelas pessoas que querem fazer psicologia, inclusive até para aquelas pessoas que gostariam de fazer psicoterapia, mas por conta de um estigma social que a gente já sabe de anos, às vezes não faz, assim como não faz, por exemplo, consultas com psiquiatra. Então eu queria que você inspirasse as pessoas nesse sentido, de falar um pouco dessa ótica da psicologia e como elas podem se valer da psicologia, né? Acho que isso, de certa forma, não deixa de ser uma inspiração, né, para aquelas pessoas que estão procurando isso. Uhum.
Bom, quanto à busca aí por psicoterapia, né, por atendimento psiquiátrico, a gente está vendo, né, que acho que graças a esse conhecimento propagado que a gente está vendo hoje, né, um conhecimento mais acessível, inclusive é nosso papel enquanto profissional tá também promovendo a divulgação desse conhecimento, as pessoas estão quebrando um pouco mais esse estigma. Claro que ele ainda existe, mas nem se compara, né? Se a gente for Uhum. pegar, sei lá, 5, 10 anos atrás, já era um pouco diferente. Então, se você pensa em fazer psicoterapia ou buscar algum atendimento nessa área, se permita, né? Hoje a gente vê aí que existem diversos serviços, tanto particulares quanto públicos, agora nessa época da pandemia. Os plantões estão funcionando a todo vapor, né? A gente tem um plantão Verdade. psicológico na UFBA, acho que o pessoal da UESB também está desenvolvendo. Por todo o país, a gente está vendo aí serviços de psicologia oferecendo esses plantões, né? Principalmente para pessoas que estão em sofrimento intenso e que às vezes também ficam, né, meio assim, com restrição à busca por atendimento psicológico. Então, assim, se permita, né? É, é, acho que seria mais esse ponto em que eu poderia tocar. E a outra pergunta foi? Você falou de. Inspiração. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é mais em relação à inspiração mesmo. Como que as pessoas podem se valer, digamos assim, da psicologia hoje, né? Principalmente em relação a esse quadro, né? O que a psicologia tem a oferecer para essas pessoas. Pois é, e como eu falei mais cedo, acho que agora, mais do que nunca, acho que nossa profissão aí está sendo convocada, né? Está sendo valorizada, e acho que é a partir daí que a gente deve cada vez mais buscar o nosso melhor, sabe? Se aprimorar cada vez mais para poder contribuir aí. Não pensando só na questão individual, mas coletiva, né? Pensando na questão mesmo social, porque a gente percebe que hoje o sofrimento ele está muito mais nítido, está muito mais evidente por conta disso que a gente está experienciando, e a gente vê as disparidades aí gritantes, né? Disparidades e desigualdades sociais, então a gente precisa ter um olhar mais crítico também, né? Independente de pandemia, porque depois que a pandemia passar, como será que as coisas vão ficar? Né? Como que as relações vão se estabelecer, né? Então, sempre pensar nesse sentido, com um olhar crítico, buscando, né? Sempre se formar enquanto pessoa e enquanto profissional, para a gente poder contribuir ao máximo aí com as pessoas, contribuir com o mundo. Bom demais, bom demais. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. 33 minutos, por aí, mais ou menos. Eu gostaria de agradecer sua participação aqui. Eu sei que eu, de certa forma, até enchi o saco para você participar, mas eu fiquei feliz porque depois você achou bacana de estar vindo aqui compartilhar um pouco disso com as outras pessoas. A gente vai continuar com outras lives. A próxima live que a gente vai fazer na sexta-feira vai ser com o professor Joab de História. A gente vai falar sobre história. Então, gostaria de te agradecer por ter participado da live, ter contribuído, né, com um pouco do conhecimento da psicologia. E antes da gente finalizar, queria, né, saber se você quer falar alguma coisa, mas tem nossa fotinha também no final aí para a galera printar a tela e compartilhar. É só agradecer mesmo, agradecer a você, né, por ter me enchido o saco, porque no final das contas, realmente, acho que foi um bate-papo legal. Que você sabe, né, a questão, eu falo, não, gente, eu vou fazer live, mas espera. Uma coisa é eu chamar um convidado para live, outra coisa é eu estar sendo convidada para uma live, né? Uhum. Mas sim, sim, com certeza é uma experiência muito válida. Espero ter contribuído, né, de alguma forma aí também. Não sei, eu não vi aqui muito, porque eu estava falando se teve Uhum. muita interação, mas agradeço aí ao pessoal que ficou acompanhando até agora também. Uhum. E acho que é só. Pronto. Tem É alguma isso. coisa aí Tem uma pendente, vocês galera podem me boa. perguntar, seja aqui mesmo, ou me perguntar depois, inbox lá no meu perfil, tem meu contato, telefone, tudo. Eu estou aberta aí para quem quiser saber um pouquinho mais da Qualquer psicologia e coisa. da minha trajetória. Como sempre, ao final de cada live,
eu vou deixar ela disponível lá no IGTV, né? Como IGTV, no perfil. Vou compartilhar também no YouTube, então vai ter o linkzinho lá na bio do perfil. Então agora, aquele momento de foto espontânea, para vocês printarem a tela, quem estiver assistindo aí, e marcar a gente, certo? Marca NeuroResolve, me marca lá Calef ou Barros, ou então marca Aline Matos, PSI. Um beijo para todos e aí, printa a tela. Galera, obrigado pela participação de todos, né? Até sexta-feira e a gente está montando algumas coisas muito interessantes para vocês no mês de julho. Um abraço. Um beijo, Line. Te encontro na mesa de almoço, né? A gente não almoçou ainda. Então, até mais tarde. Até daqui Beijo. 30 segundos. Beijo.